Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos graças a Deus por mais uma vez estarmos juntos, estudando, examinando a Palavra de Deus. Vamos hoje meditar a respeito daquilo que desagrada a Deus, algumas coisas que desagradam a Deus. Deus é amor, Deus é paciência, Deus é maravilhoso, Deus é salvação, Deus é perdão. Só que Deus é justiça também. E Ele nos deixou o livre arbítrio. Nós podemos escolher o caminho que queremos seguir. E nessa escolha, nós temos que entender muitas coisas que às vezes nos passam desapercebidas e que na nossa compreensão carnal, nós nos deixamos às vezes levar para um caminho que desagrada a Deus. Veja aqui em Tito capítulo 2, o versículo 1, nos ensina assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ou seja, nós, como cristãos, devemos falar aquilo que é sadio, o ensinamento, doutrina significa ensinamento. Um ensinamento sadio, um ensinamento para a salvação, falando das obras do Espírito, não das obras da carne. Porque, apesar de Deus ser amor, Deus ser perdão, Ele também é justiça. E, por enquanto, nós que aqui estamos ainda nesse tabernáculo carnal, vivendo a nossa vida neste corpo físico, nós temos oportunidade de escolher o caminho que nós queremos. E nós vemos aqui no livro de Provérbios, no capítulo 6, os versículos 16 ao 19 dizem assim: Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. 6 coisas que aborrecem o Senhor. 6 coisas que o Senhor aborrecer é detestar, desgostar, desprezar. 6 coisas que o Senhor detesta, despreza, desgosta a Deus, né? 6 coisas. Olhos altivos, a pessoa que é orgulhosa, a pessoa que pensa que é mais que os outros. É o pastor da igreja, é o dirigente, é o pastor presidente, é o diretor, seja lá o título humano que as pessoas coloquem, porque Deus não tem esses títulos. Nós não temos. Os dons que Deus nos dá é ministrar a palavra, falar língua estranha, profetizar, ter visões, sonhos, interpretar línguas. Esses são os dons de sabedoria, discernimento de espíritos. Não tem dom de ser presidente da igreja, dom de ser bispo, presidente, não tem nada disso. Isso são criações humanas, isso é coisa de olhos altivos, e Deus detesta isso. É o que diz a palavra, que Deus aborrece. Ele não gosta disso, não. As pessoas que se colocam acima das outras, e as outras ficam olhando para aquela pessoa que se considera mais que os outros, e os outros se humilham erradamente. Nós temos que nos humilhar a Deus, não aos homens. Temos que nos dobrar a Deus, não aos homens. Então Deus detesta olhos altivos, língua mentirosa, a pessoa que mente. Quem que é o pai da mentira? Quem criou a mentira? De onde veio a mentira? A mentira veio do diabo. O diabo é o pai da mentira. Ele criou a mentira. O diabo criou a mentira. Ele que é o pai da mentira. E quem mente está fazendo a vontade daquele que criou a mentira. E isso o Senhor detesta também. Mãos que derramam sangue inocente. Ora, mas nós não matamos ninguém, nós somos da paz. Muito bem. Mas aquele que fala mal do irmão é homicida. É comparado a quem derramou sangue inocente. Então, muitas vezes, irmãos, nós precisamos estar atentos para não julgarmos, porque com a medida que julgarmos, seremos julgados. Nós precisamos ver o fruto que a pessoa produz. Se a pessoa está em pecado, está em erro, vamos lá conversar com a pessoa. Vamos lá tentar convencer a pessoa de que está errada, que precisa ter uma mudança de vida, precisa ter uma reconciliação com Deus, com os irmãos. Não julgar, você está condenado, você vai para a condenação, esse irmão não presta, aquela irmã não presta. Não é assim. Então aqui fala, né, que derrama sangue inocente. Coração que maquina pensamentos viciosos, pensamentos da carne, desejos carnais. Veja lá em Romanos,
Romanos capítulo 8, do versículo 9 em diante, ou melhor, do versículo 6 em diante, diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não é de Cristo. Essas pessoas aqui que Deus detesta, essas pessoas têm o Espírito Santo? De maneira nenhuma. Essas pessoas estão fazendo a vontade da carne, entraram pelo caminho errado, pelo erro, pelo engano, pela maldade, pela malícia. Os desejos carnais dominam essas pessoas. Essas pessoas não têm o Espírito Santo em suas vidas. Tem sabedoria carnal, humana? Pode ter sim, porque isso é inerente ao ser humano. O ser humano nasce com sabedoria, mas a sabedoria que vem do alto, pura, pacífica, perfeita, essa pessoa não tem não, porque isso aí é o Espírito Santo na vida da pessoa. E quem vive essas coisas que Deus detesta, Deus não vai dar o Espírito Santo para uma pessoa que está fazendo o que ele detesta. O Pai das luzes jamais vai deixar o Espírito Santo dele fazer morada numa pessoa dessa. Pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Nós temos que ser testemunhas de Jesus Cristo, testemunhas verdadeiras, falarmos a verdade, ensinar o que aprendemos, que é sadio para a salvação. As obras do Espírito é o que devemos praticar. Nós temos um só Salvador, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador. Não temos outro Salvador. E o sacrifício dele é suficiente para a nossa salvação. Nós não precisamos ajudar Jesus para sermos salvos. Já fomos comprados. Nós que aceitamos Jesus, tivemos os nossos pecados perdoados, nascemos de novo, somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Acabou. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E agora o que eu tenho que fazer? Praticar as obras do Espírito. E lá no livro de Atos dos Apóstolos, os irmãos se reuniram, havia um problema lá, que os judeus estavam querendo que as pessoas se circuncidassem, fizessem as obras da lei. Não, vamos escrever aos gentios que não se deixem levar por isso, não. Para se abster da carne sufocada, do sangue, da prostituição, da idolatria, das quais coisas bens fazeis se vos absterdes delas, bem vos vá, saúde. Foi isso que nós aprendemos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa é a sã doutrina. Agora, veja aqui a coisa aqui que 6 coisas aborrece o Senhor, é a 7ª, sua alma abomina. O que é abominação, abominar? Deus amaldiçoa, é coisa diabólica. Lá em Daniel fala abominação da desolação. Abominação, Deus abomina, detesta, é maldita essa pessoa que faz essa sétima coisa aqui. Aqui está dizendo assim: o que semeia contenda entre irmãos. E quem semeia contenda entre irmãos? Então nós pensamos a nível dos nossos irmãos aqui, os que estão ao nosso redor, que congregam conosco, que estão debaixo do mesmo teto, da mesma denominação. Mas aqui o Senhor não está falando o que semeia contenda entre os irmãos da mesma congregação. Aqui está falando de irmãos espirituais. Falaram para o Senhor Jesus: Senhor, eis aí fora, estão a tua mãe e os teus irmãos querendo falar-te. E o que o Senhor Jesus respondeu? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos e minhas irmãs? E apontou para os discípulos e disse assim: esses aqui são minha mãe, irmãos e irmãs, os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então você faz a vontade do Pai que está no céu? Eu também. Então somos irmãos, mas nós estamos em congregações diferentes, em cidades diferentes, em países diferentes, mas há uma só igreja, assim como há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só caminho. Só há um Deus, e é o nosso Pai. E nós fazemos a vontade do nosso Pai, então é nosso Pai, então nós somos irmãos. Se é nosso Pai, Deus é nosso Pai. Ah, mas não é teu Pai porque você não está na minha igreja.
E o pastor da igreja, o obreiro da igreja, o dirigente da igreja, o presbítero, ou seja lá quem for que está à frente, me ensinou que eu não posso ter comunhão com você porque você não é salvo. Vem para Jesus. Mas eu já estou em Jesus. Como que eu vou para Jesus? Você está me chamando para a tua denominação, não está me chamando para Jesus. Porque de Jesus eu já sou, já pertenço a Ele, já fui comprado por Ele. Ele já derramou o sangue dele por mim, aceitei Jesus, aceito Jesus, estou no caminho estreito. Mas quem está fazendo separação entre nós? Você faz separação. O teu pastor, o teu dirigente te ensinou a dividir, a criar contenda entre irmãos, divisões, contendas, julgamentos. Quem ensina isso é abominável, é maldito perante Deus. E quem vive desta forma deveria examinar as Escrituras, examinar a sã doutrina. Quais são as obras do Espírito? Amor, paciência, temperança, perdão, longanimidade, sinceridade. Aqui não está falando nada de separação, não, de contenda, de forma nenhuma. A obra do Espírito é união. O que o diabo veio fazer? Matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir, dividir, destruir, acabar com a fé, acabar com a comunhão, acabar com o amor, acabar com a sinceridade. Por isso que lá fala em Romanos que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por quê? Porque fazem as obras da carne, que são obras satânicas. A pessoa deu lugar à vontade carnal, não à vontade de Deus. Então a palavra que nos fala assim: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quanta gente, irmãos, quanta gente está fazendo acepção de pessoas, porque não é da minha igreja, porque não congrega conosco. Quantas vezes já aconteceu comigo, conversando com uma pessoa, estamos falando de Jesus, que maravilha, e aí a pessoa pergunta: qual igreja que você pertence, que o senhor pertence? Aí eu sou da igreja do Senhor Jesus Cristo. Pronto, acabou a conversa, a pessoa já não tem mais comunhão comigo, porque eu não sou da igreja da pessoa. Como se a igreja fosse salvar alguém. Onde está escrito aqui? Me mostra que Jesus vai vir salvar a igreja tal. Não. Os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Foi o Senhor Jesus disse, a promessa de Deus é essa: se perseverarmos até o fim, seremos salvos. Todo aquele que nele crer será salvo. Mas crer em Jesus é viver como Jesus viveu. Jesus conversava com todo tipo de gente. Aquela pessoa lá, um pecador. Opa, eu vim buscar o doente, não vim buscar o são, vim buscar o que havia se perdido, para trazer de volta. Então você conhece alguém que está em caminho de erro? O Senhor Jesus está te mostrando, vai lá e traz, não para a tua igreja, para ser membro da tua igreja, para levar o dízimo para a tua igreja, para aumentar o número de irmãos da tua igreja, não, leve para Jesus. Olha, aceite a Jesus, não é aceite a minha denominação, aceite a Jesus, viva o Evangelho, viva a santificação. Jesus veio buscar você, entregou a vida dele por você. Então, nós, irmãos, não semeie contenda entre irmãos, não faça divisão, não faça separação. Isso o diabo é que faz, separar, dividir, destruir, roubar, matar. Nós não. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância, diz o Senhor Jesus. Vamos ter comunhão uns com os outros, sinceridade, amor, vamos expor a nossa fé, e vamos ouvir a fé do nosso irmão, da nossa irmã também. E vamos orar uns pelos outros e de mãos dadas caminhar neste caminho santo, neste caminho de bênção, de salvação, de vida eterna. Quem faz diferença entre um e outro é abominável a Deus. Deus considera maldita essa pessoa. Está escrito aqui na palavra de Deus. E nós confirmamos pelas palavras de Jesus. Vós sois um, nós somos um em Cristo. Somos membros do seu corpo em particular. Somos membros do corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Ele é o nosso sumo pastor. É a Ele que vamos ouvir. E é a Ele que vamos prestar contas. No último dia, nós prestaremos conta, não ao pastor da igreja aqui terrena, não ao irmão, à irmã, mas a Deus, a Jesus Cristo. Nós estaremos prestando contas a Ele. E Ele que vai nos julgar segundo o que está escrito na sua palavra. Você pode agradar o teu pastor, pode agradar o ministério da tua igreja, mas se você não agradar Jesus Cristo, você será condenado. Mas não é isso que Ele quer.
Ele está te alertando neste dia para que você desperte e agrade a Deus. E Deus te abençoará grandemente. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã. O Espírito Santo fale muito mais fortemente na tua vida. Alegre o teu coração, porque você tem uma família enorme sobre a face da terra. E o diabo quer que você fique restringido aí, nesse grupelho aí de poucas pessoas que fazem parte de um nome que um homem colocou. Não, faça parte do nome que Deus colocou. Você é a igreja de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.